O dia do acidente foi um dia muito triste. Eu trabalhava em São Paulo e era muito distante, era muito difícil naquele tempo. E aí me ligaram dizendo que minha filha tinha sofrido um acidente, que estava no hospital. A história que me contaram, né, porque eu não estava presente, né, ela tinha eu tinha uma moça que tomava conta dela, ela tinha 10 meses de idade. E ela tinha começado a gatinhar, então ela gatinhava por tudo quanto é lugar, pelo chão. E aí a moça, acho que estava limpando alguma coisa, pegou 1 litro de álcool, só que ela deixou meio destampado e aí deixou na cozinha, no chão da cozinha, ela como gatinhando, né? E aí ela foi, pegou 1 litro de álcool, se esparramou toda. E a moça, antes de tirar ela, resolveu fazer a mamadeira para poder deixar esfriando, dar um banho nela para dar mamadeira. E nesse momento, a hora que naquele tempo também o fogão não era acesa, né? Acendimento automático, a gente tinha que acender com um fósforo. Então o palito caiu no chão e aonde ela estava era o Hospital Príncipe Humberto, que hoje não existe mais. E ela então ficou no isolamento lá até ela conseguir se recuperar. E depois disso, então, ela foi encaminhada para o Hospital Defeitos da Face, em São Paulo, que era especialista. E aí foi fazendo a recuperação, fez bastante cirurgia, mais de 30 cirurgias reparatórias, né? Ela ficou, em princípio, internada assim, direto, ela ficou quase 1 mês na UTI. Mas depois, ela tinha as internações, que era das cirurgias, ida e vindas e tal. Eu sempre soube o que aconteceu comigo, sempre foi falado. E, na verdade, para mim, eu nasci dessa maneira, né? Então, porque eu não tenho lembrança nenhuma do acidente, nem nada. Era aquele cuidado, e aí ela ficou... a minha mãe, né, a avó dela, que me deu esse suporte de ajuda nesse momento. Então, a rotina era uma rotina normal de uma criança, só que de um bebê, né, porque ela ainda era um bebê, só que ainda muito sofrido, né. Enquanto ela não fez essa cirurgia reparadora, até esse tempo, né, desse tempo todo, era mesmo o cuidado com o rosto, que a gente tinha que colocar vaselina e colocar gases, né, no rosto até que ela pudesse fazer essa cirurgia. Então isso era uma coisa que incomodava muito e que para ela, como bebê, né, ela não entendia e era difícil. A partir dos 10 anos em diante que eu comecei a perceber que tinha as cicatrizes e que começou a ser algo que fosse incômodo. No início não tinha muita diferença, assim, perceber que tinha cicatrizes. Mais por volta dos 14 anos em diante, que é a época de escola e tudo mais, que aí existe toda a zoação e todo mundo tirando sarro e tudo mais, que você começa a enxergar de outra maneira. Na adolescência o incômodo é enorme, né? Aí você acaba se tornando outra pessoa. Então você vive na defensiva, então você ataca antes de ser atacado. E às vezes nem sempre a intenção de todo mundo é igual, de querer te atacar ou de querer te tirar sarro. Só que acontece que você começa a lidar dessa maneira. Então ao invés de você esperar que o outro faça algo com você, você se torna uma pessoa, digamos que ruim, que vive na defensiva esperando sempre que todo mundo vai te atacar. E as pessoas paravam a gente na rua, paravam para perguntar, porque naquele tempo também era mais complicado, mais difícil. Então, esse parar, então, às vezes fazia a gente nem sair de casa, porque é uma situação muito difícil. As pessoas querendo saber e te parando. E eu acho que esse foi o ponto pior. Já sofri 1 milhão de preconceitos por causa da cicatriz. Inclusive, teve um emprego que eu tive e o dono da empresa, eu tinha acabado de entrar, era meu 2º dia de trabalho, e ele bateu nas minhas costas, perguntou quem eu era. Aí eu falei que eu era a nova funcionária da empresa
E ele bateu nas minhas costas e falou assim, olha, você me desculpa, mas eu não tenho esse tipo de pessoa trabalhando para mim. É algo que, você querendo ou não, você é diferente dos outros. E existe todo um preconceito, existe milhares de coisas que acontecem com você que você se pergunta por que você tá acontecendo isso com você, sendo que todo mundo é igual. O amadurecimento traz o conhecimento e traz o entendimento. Então eu acho que hoje ela consegue lidar bem com isso. De uns 3 anos pra cá, depois que eu fiz na verdade vai fazer 3 anos agora que eu fiz um treinamento e que me ajudou muito. Mas no início mesmo, depois do treinamento, ainda muita coisa aconteceu, muita coisa vinha para te mostrar qual que era o caminho. Mas de superação total foi agora, recente. Acho que as marcas sempre incomodam até hoje, mas hoje na verdade é algo que não é que não incomoda mais, mas é algo que para mim não faz mais diferença, como fazia antigamente. E eu acho que talvez, se eu pudesse mudar, ia ficar mais próxima dela psicologicamente. Porque fisicamente eu fiz tudo o que eu podia naquele momento e depois os outros, né? Inclusive fiz consultas até no Rio de Janeiro com o Dr. Ivo Pitangui, com a equipe. Então, assim, tudo que eu pudesse, que eu pude materialmente conseguir algum caminho, eu tentei. Mas eu acho que assim, a aproximação dela, principalmente na adolescência, eu acho que eu tinha que ter ficado mais perto, nesse sentido. De dar mais apoio. Na verdade, minha mãe sempre me ajudou muito nisso, né? Ela e minha avó sempre me ajudaram muito nisso. Só que você só aprende aquilo na hora que você tem que aprender. Se eu sempre tivesse colocado na cabeça tudo que ela sempre me falava uma vida inteira, eu não teria sofrido o tanto que eu sofri. Mas foi um trabalho mesmo de entender, olha, a vida é assim, independente do que aconteceu, deixou de acontecer, tudo é aprendizado. Eu acho que é porque toda mãe quer o melhor pro seu filho, né? Então, assim, a única coisa que eu queria era vê-la bem. Independente disso, ela sempre foi uma moça muito bonita, inteligente. Então, eu sempre falei isso para ela, sempre coloquei isso para ela. Que a aparência externa, apesar de nós vivermos em uma sociedade que isso conta muito, não é nada, né? O que importa é aquilo que a gente traz dentro da gente, aquilo que está dentro, aquilo que a gente pode manifestar do bem. Eu tive apoio sempre da família inteira. Todas as minhas tias, tios. Então sempre a vida inteira eu tive todo o amor do mundo. E principalmente, lógico, da minha mãe e da minha avó, que foram elas que me criaram. Quando você está com o apoio da família, você tem um aconchego, você está ali junto. E se você está sozinha, sem ninguém, sem um respaldo, eu acho que o sofrimento é muito maior, né? E você tendo assim, a chance de estar ali com a tua família e dividindo isso, a coisa fica um pouquinho mais amena. Eu acho que a única coisa que a pessoa que infelizmente passa por essa situação tem que ter é fé. Porque o restante não adianta você falar nada para a pessoa. A pessoa ela tem que, infelizmente, lidar com isso sozinha. Que tenha muita fé, que tenha muita aceitação, principalmente, porque eu acho que Deus, a gente sabe que Deus não deixa cair uma folha sequer sem que seja da permissão dele. Então, eu acho assim, que se aconteceu isso, era um momento que a gente tinha que passar nas nossas vidas para crescer. O amor é tudo, na vida de qualquer pessoa e no momento de qualquer pessoa. Se você ama, você consegue transmitir ali tudo, o seu carinho, sua vontade, tudo aquilo que a pessoa necessita, né? O alento, tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha um pouquinho mais um pouquinho mais
de esperança, digamos assim. Então eu acho que o amor é tudo na vida da pessoa. Enquanto ela tem o amor à volta dela, ela consegue superar todos os obstáculos e tudo na vida.